análise transacional é uma teoria da personalidade. E dentro do contexto da teoria da análise transacional, tem uma descoberta que ele fez, verificando alguns experimentos, algumas experiências, que levou a ele criar esse tema dentro da análise transacional, e ele chamou de stroke. Stroke é em inglês, que significa toque. Mas na tradução para o português, ficou algumas traduções como reconhecimento, outras traduções como carícias, né? A palavra carícia, aqui no contexto da análise transacional, tem um significado mais amplo para a vida. Por isso eu vou usar, então, o Eric Berne, ele chamou de fomes básicas do ser humano. Porque ele chamou de fomes entre aspas, porque sem essas, se essas fomes não forem satisfeitas, o ser humano definha. Ele comparou, inclusive, a fome de carícias, ou fome de reconhecimento, com a fome de alimento. O que acontece com o nosso corpo se não tivermos os alimentos? O nosso corpo se definha, chega até a morte. Infelizmente, na humanidade hoje, existe lugares, no próprio Brasil, né, pessoas que passam fomes e morrem por inanição. Ele comparou isto, por exemplo, se o corpo não tiver o alimento, morre. E se a mente não tiver o reconhecimento, não tiver a carícia, ela também vai definhando, e a pessoa morre. Morre mesmo, tá? Vou falar assim, isso não é retórica, não. Isso não é uma metáfora. Isso foi observado em bebês em prisões femininas, tá? Foi observado que no Canadá tinha uma prisão feminina onde os filhos das prisioneiras, os bebês, não podiam ficar com elas. Eles ficavam à parte, num lugar dentro da prisão que era reservado para os bebês. E esses bebês eram alimentados não pela mãe, dando mamar o bebê, não. Era dado alimento, mamadeira. E as enfermeiras que cuidavam desses bebês iam lá, alimentavam e iam embora. Deixavam eles lá. Muitos deles choravam, ficavam. Eu sei que esses bebês ficavam horas e horas e horas sozinhos, deitados na mesma posição, sem nenhum contato. E numa outra prisão feminina, nesse caso no México, as mães podiam ficar com seus bebês. E os bebês eram alimentados pelas próprias mães. Então, os pesquisadores começaram a observar que nessa prisão do Canadá, onde os bebês não tinham contato com as mães, tinha uma situação que os bebês começavam a definhar. E eles começavam a morrer. Isso chamou a atenção dos pesquisadores. Por que esses bebês estão morrendo? Sendo que eles são bem alimentados, inclusive, só que com mamadeira. E nessa prisão no México, não existia isso. Os bebês sobreviviam tranquilamente, então nós podemos pensar o seguinte, vamos ver o que está acontecendo. E teve um pesquisador, René Spitz, que foi levantar e procurar saber de fato isso aí estava acontecendo. E aí foi quando ele descobriu, inclusive ele ganhou um prêmio com isso, né? Chamou essa doença de síndrome do hospitalismo, que era a fome por falta de carícias, toque, reconhecimento e etc, etc. Doutor André Felipe Camelo está conosco? Parece que acabou de chegar aí, está. Doutor André, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, cujo episódio ele não está nos ouvindo. Daqui a pouco ele entra aí com a sua fala, com a sua intervenção, tá bom? Mas então o René Spitz, ele começou a estudar isso para verificar por que nessa prisão esses bebês definhavam. E ele descobriu que era por falta de toque, do aconchego, do olhar, ou seja, uma criança que fica muito tempo
num berço, sozinha, na mesma posição, eles começaram, inclusive, a filmar esses bebês. Tem, inclusive, na internet, se vocês colocarem aí no YouTube, observações, não é experimento, é observações do Dr. René Spitz sobre a síndrome do hospitalismo. Vocês vão ver que é uma coisa assim de cortar o coração. Aquelas crianças ficavam ali quietas, chorando, aí parava, ficava, e o próprio organismo começava a dar estímulos para o bebê. Eles começavam a balançar. Sabe aquele balanço, aquele movimento sempre igual? É uma tentativa do organismo de conseguir estímulos. E essas crianças... É a síndrome do quê, doutor Silvio? Síndrome do hospitalismo, okay. Tá? Então, essas crianças, elas foram acompanhadas até a vida adulta. Muitas delas foram acompanhadas até a vida adulta. E sabe o que observaram, o que descobriram na vida adulta dessas crianças? Que a maioria delas morreram antes de ficar adultas. Mas aquelas que sobreviveram, elas ficaram loucas, tiveram problemas mentais graves. Por quê? Por falta de toque, de reconhecimento, de aconchego. Aí, olha a carinha desse bebê aí que o Luciano colocou aí lá no YouTube. Olha bem para o semblante dessa criança. O que vocês acham? Você vê que, olha lá, o bebê está lá no berço, virado de lado, aí o cuidador chega ali, vai mexer com ela, e ela fica lá parada, não tem movimento, porque já está com problemas emocionais sérios. Olha o rosto dela, olha a expressão do rosto dessa criança, olha só isso, olha os olhos dela, olha o movimento repetitivo que ela faz. Esse movimento repetitivo é uma tentativa do organismo receber estímulos e não definhar. Essas crianças foram definhando, muitas delas morreram e, com o passar do tempo, à medida que aquelas que sobreviveram e ficaram adultas, elas tiveram problemas mentais graves. Daí a importância, então, o Eric Berne, ele foi verificar essas observações e ele buscou também experimentos com macacos, que outros cientistas fizeram. O Halo fez muita experiência com macaco, com ratos e etc. E aí ele pôde embasar toda a teoria a respeito de carícias. Por isso ele fez essa, vamos dizer assim, uma espécie de metáfora, né? Se o organismo não tem comida, ele morre. E se ele não tem carícias, ele morre também do mesmo jeito. Tá bom, Luciano, eu te agradeço aí você ter encontrado aí no YouTube, colocado aí para a gente ver isso aí, que é uma coisa bastante importante, pesadas para aquelas pessoas que não estão acostumadas com isso aí.